No vídeo de hoje nós veremos a definição de dinastia de uma forma simples, leve e eficaz, que nunca mais você confundirá esse termo e facilitará sua vida ao compreender história. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse canal aqui mostra que história, filosofia, geografia e até astronomia pode ser fácil se você ver da forma certa. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Um dos principais empecilhos para as pessoas compreenderem a história, geografia ou qualquer disciplina é não dominar o vocabulário básico. E pensando nisso, eu criei esse quadro aqui e uma playlist chamada Dicionário de História, a língua travou aqui, mas enfim, no qual eu trabalho alguns termos que você ouve falar direto, lê nos livros, mas que você não sabe explicar de forma bem concisa. E você verá que após dominar esses conceitos, qualquer estudo se torna moleza. E o termo da vez aqui é dinastia. Então, o que significa isso? É quando tem uma sucessão familiar, seja no poder político ou de propriedade, algum tipo de cargo, coisas do gênero. Então, quando se tem algo e que passa para a mesma família, nós podemos chamar aqui de dinastia. Exemplos, eu tenho um rei, eu sou um rei, né? Eu sou um rei. Quando eu morrer, o outro rei será ou um filho meu ou algum parente. Então tem uma certa hereditariedade aqui. Esse exemplo aqui também cabe-se em empresas. Eu sou o dono de uma empresa. Quando eu morrer, eu vou passar esse meu legado para meus filhos e meus filhos para os filhos deles, mantendo sempre da mesma família. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E agora nós vamos ver alguns exemplos dentro da história de dinastia. Podemos trazer aqui o Egito como o primeiro. Aqui fica bem claro, o lance da dinastia ali era tão grande, mas tão forte, que eles se casavam com membros da mesma família para que o poder tivesse certeza que ficasse nele mesmo. Por quê? Qual que era a preocupação deles? Pensa, eu sou um rei, um faraó, eu tenho mais de um filho, o meu filho se casa com outra pessoa, de outra família, e essa família passa a ter uma certa influência. Então, para evitar esses lances, o rei, o faraó, muitas vezes se casavam com membro da própria família, seja irmã, prima, tia, enfim. A questão do incesto aqui não existia para o Egito. E uma curiosidade rápida de última hora. Um dos primeiros preservativos fora desenvolvido justamente nesse período do Egito Antigo, há mais de 5.000 anos atrás. Por quê? Quando o faraó tivesse o primeiro filho homem, ele tinha que parar de ter filhos, para que não tivesse brigas de questão sucessória, da sucessão. A língua travou de novo. Mas enfim, podemos trazer outros exemplos aqui também, como os reinos medievais, principalmente da Europa, no qual o poder era passado de pai para filho, era de forma hereditária ou da mesma família. Pegando aqui o exemplo do Egito, que tinha um filho, parava de ter filhos, tinha que fechar a fabriquinha lá, os reinos europeus muitas vezes não tinham esse cuidado e os reis tinham 2, 3, 4 filhos. E somente o príncipe, ou seja, aquele que vem o primeiro, assumiria o trono. E não é raro você ver filmes, histórias ou até mesmo relatos históricos de irmãos que vão matando os mais velhos para conseguir assumir um cargo desejado. Pode isso, Arnaldo! Tem um exemplo perfeito disso que me vem à cabeça agora. Não é da Idade Média, nós temos que voltar um pouquinho para a Grécia Antiga, nos macedônicos. O Alexandre o Grande, ele não era o filho mais velho de Filipe II. E tem cartas e registros históricos de que ele e sua mãe foram matando os irmãos mais velhos dele até que ele assumisse o trono do reino macedônico e fizesse o que fizesse. Então o Xandão foi um exemplo claro disso. Meu Deus! E um último exemplo que nós podemos trazer aqui são das capitanias hereditárias, tão famosas no período colonial do Brasil. Então o que eram aquilo? Faixas de terras, no qual era administrada por os donatários, e essas faixas de terras não podiam ser divididas nem vendidas. Quando o donatário morresse, passava-se para um membro da própria família.
estão mantendo-se dentro da mesma dinastia. Se bem que aqui com as capitanias hereditárias eu precisaria explicar um pouquinho mais o que é hereditário, mas aí fica tema para vídeos futuros. E aí, conseguiu entender o que é dinastia e nunca mais vai confundir isso em história? Se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha que é muito maneiro aqui para nós, ajuda ao YouTube entender que eu estou fazendo um serviço legal. E lógico, me incentiva a trazer mais vídeos como esse. E você, tem dificuldade com algum termo que gostaria que eu trouxesse aqui uma explicação? Comente aqui conosco que eu faço um vídeo atendendo na sua demanda. E agora, antes de encerrar a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, minha esposa que me ajuda na estrutura desse canal, do Entreter e Conhecer e da minha vida como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!